Vamos lá, então? Então, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E nós estamos no mês de setembro, e isso nos remete a pensar em saúde mental. Por quê? Porque, deixa eu só explicar aqui, porque desde 2015, aqui no Brasil, surgiu essa campanha do Setembro Amarelo, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Então, para isso, a gente vai ter uma roda de debate sobre o assunto aqui conosco, com os presentes aqui. E o tema vai ser esse, né? A prevenção ao suicídio, tá? E antes de a gente começar, gostaria de lembrar a vocês que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam o Praticadamente e compartilhem. Então, vou chamar aqui a Gisele, Eugênio, que você falou que vai falar sobre um texto, né, do Setembro Amarelo, o porquê do Setembro Amarelo, certo? Certíssimo, Andréa. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui na nossa live hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no nosso YouTube e também para quem está ouvindo o podcast no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos. E Setembro Amarelo, mês de atenção ao suicídio. Hoje, no nosso grupo de WhatsApp de hipnoterapia, do Praticadamente Hipnoterapia, se você deseja fazer parte, entre em contato com a gente, que a gente manda o formulário para você entrar lá e participar dessa super comunidade. Hoje nós tivemos a participação da Gleide Márcia, que colocou um texto que explica um pouquinho o motivo do Setembro Amarelo, o porquê dessa cor ter sido escolhida para representar o mês de prevenção e atenção ao suicídio, né? E eu vou ler aqui para vocês esse texto, que é uma história inspirada, né? A cor amarela, ela tem como esse símbolo de prevenção do suicídio que envolve um jovem norte-americano chamado Mike M. E ele ficou conhecido lá na cidade onde ele morava, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, por ter um Mustang. Ele comprou um Mustang, ele fez toda a reforma desse carro e, no final, ele acabou pintando esse automóvel de amarelo. E todas as pessoas ali o conheciam por causa desse carro, família, amigos, e todo mundo via esse jovem como uma pessoa muito carismática, muito entusiasmada, engraçada, caridosa. Talvez vocês saibam, talvez não, nos Estados Unidos, a licença para dirigir é a partir dos 16 anos, e o Mike já contava com 17 anos, quando ele tinha, né, esse carro. No dia 8 de setembro de 1994, às 23h52 da noite, os pais do Mike chegaram em casa e se depararam com uma triste cena: o seu filho morto com um tiro dentro do Mustang amarelo, na garagem de casa, com um bilhete ao seu lado, dizendo: pai, mãe, não se culpem, eu amo vocês, com amor, Mike, 23h45 da noite. Os pais de Mike se perguntaram, né, se eles tivessem chegado 7 minutos antes em casa, se eles teriam evitado o suicídio do seu filho, né? Se eles teriam evitado essa tragédia que abalou a família, que abalou todas as pessoas, os amigos que estavam ali, né,
ao redor do Mike. No enterro do rapaz, os amigos deram para todas as pessoas que estavam, né, ali no enterro, cartõezinhos com um fitilho amarelo, uma fita amarela, dizendo: se você precisar, peça ajuda. Para surpresa, né, dos pais do Mike, após, né, o enterro, após alguns dias, milhares de pessoas, e eu me arrepio de saber dessa história, milhares de pessoas começaram a entrar em contato com eles, pedindo ajuda, contando suas histórias e falando sobre as questões que estavam vivendo na sua vida, né, nas suas vidas. E por conta disso, eles fundaram, né, a instituição, a organização Yellow Ribbon, que seria uma tradução livre como fita amarela, por isso que a gente usa aquele fitilho amarelo. E nos últimos 25 anos foram entregues mais de 20 milhões de cartõezinhos escrito: se precisar, peça ajuda. E mais de 114 mil vidas foram salvas com esse gesto. São pessoas que vêm sendo salvas sempre, diariamente, anualmente. Aqui no Brasil, a gente tem o CVV, que é o número 188, que é o número de atenção à vida, né? O Centro de Valorização à Vida. É um serviço gratuito, oferecido para pessoas que, por alguma ou quaisquer razões, não podem não encontrar uma ajuda terapêutica, seja hipnoterapia, seja psiquiatra, seja psicólogo, não tem condições de pagar por um processo terapêutico, mas o CVV está lá. E esse número ele deve ser difundido e divulgado por todos aqueles que trabalham de alguma forma com atenção à vida, porque é uma forma da gente expandir ajuda para quem precisa, para quem de alguma forma esteja necessitando. Então, aqui a gente tem o número 188. E também existe o site que o endereço dele é setembroamarelo.com. Esse é o site oficial do Setembro Amarelo, que traz várias informações, vários cartazes que terapeutas, como muitos de nós aqui, podemos usar. São materiais gratuitos de divulgação que a gente pode imprimir, pode distribuir para pessoas. E também nesse site existe um local chamado Encontre Ajuda, onde qualquer pessoa pode procurar no Brasil todo, né? A pessoa digita lá qual é o estado que ela está, qual é a cidade que ela está, e ela pode buscar um terapeuta, e aqui são terapeutas cadastrados dentro desse site, para que ela busque a ajuda que ela precisar. E aqui nós estamos com algumas pessoas dentro da sala aqui: Josué, Cris, Wagner, Marcinha, Andréa. São os nossos convidados dessa noite aqui. E eu quero saber um pouquinho de vocês, se vocês já tiveram algum contato com alguma pessoa que direta ou indiretamente teve questões com suicídio. Abram aí as câmeras, abram microfones, os microfones estão liberados para vocês. E eu quero ouvir de vocês também, se vocês têm alguma história para contar. Eu acho que tem muitas pessoas que vão ter algum caso, eu acho que de... o Wagner já está aí. Fala, Wagner. E eu aqui acabou de chegar, gente, que é o seguinte: eu trabalhava como agente penitenciário no Centro Prisional do Estado do Maranhão, e eu conheci um cara que era extremamente mesmo disciplinado. Ele fazia parte do GEOP, Grupo de Operações Especiais, que entrava nos presídios e reorganizava quando fugia do controle.
O cara era faixa preta de jiu-jitsu, tinha uma oratória excelente, tinha um domínio pleno, mas um belo dia ele chegou em casa e a esposa tinha arrumado as coisas e ido embora. Então ele, fardado, sacou a arma e deu um tiro na própria cabeça. Infelizmente, ele foi meu colega de trabalho na época, e todos nós ficamos impressionados porque ele tinha um autocontrole. Quando ele entrava dentro para fazer intervenção penitenciária, a gente viu o autocontrole dele, era um cara muito inteligente. E foi a partir desse momento em que eu resolvi buscar a hipnoterapia, e hoje trabalho com isso e amo, dado a esse fato. Legal. Josué. Bom, como já havia falado uma vez para vocês, eu sempre tive essa vontade, esse desejo de lidar com as pessoas, né? E, em face desse desejo, foi quando eu descobri a hipnoterapia, a terapia holística também, e onde eu comecei a desenvolver esse trabalho. E realmente é muito emocionante, né? É muito triste essa história, né, que você contou. E tem a parte bonita também, né? Que através dessa situação, olha o trabalho que foi realizado, né? Eu acredito que muitos conseguiram se libertar, se salvar depois dessa iniciativa, né? Então, muito bacana. Eu tive um caso, sim, de uma jornalista. Ela trabalhava com um deputado e ela se sentiu muito sobrecarregada do trabalho e ela não estava aguentando mais, né? E ela já tinha outros problemas familiares, né? Ela se sentia sozinha. Ela, mesmo com a família presente, mas ela sentia a solidão, né? E a pior solidão é essa que a gente sente quando está acompanhada, né? Então, ela acabou conhecendo a cocaína e começou a perder a vontade de viver. E ela tentou, acho que por mais de 4 vezes, o suicídio. Graças a Deus, né, todas essas tentativas, sempre alguém aparecia na hora e a impedia de fazer, né? Uma vez até o corpo de bombeiro, o caminhão passou na hora que ela estava tentando pular em um rio, né? E o pessoal estava lá fazendo um trabalho e rapidamente conseguiu salvar. Então, ela ouviu falar do meu trabalho, procurou e começamos a conversar, iniciamos um trabalho. Hoje, graças a Deus, ela retornou ao trabalho dela. Segundo ela, já não sente mais essa vontade do suicídio, não passa mais pela cabeça dela. E, graças a Deus, hoje ela está até gestante, né? Está gestante e está feliz da vida com essa criança que está sendo gerada, né? Então, isso é muito gratificante. Então, acho que é isso que nos alegra, nós terapeutas, né? É isso que dá essa felicidade para continuar com o nosso trabalho. Não tem dinheiro que paga, né? Você atender e você vê que a pessoa realmente conseguiu se libertar, conseguiu voltar a ter amor pela vida, né? Conseguiu olhar para a vida de uma forma diferente. Então, isso é muito gratificante, isso é muito bacana. Então, fiquei muito feliz de ler aí, de ouvir eu não conhecia, tá? E muito bacana, parabéns. Cris, você tem alguma história para compartilhar conosco? Abre seu microfone, fala um pouquinho com a gente também. Seja bem-vinda. Obrigada. Diretamente não, porque eu não atendo ainda, né? Mas indiretamente sim. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma moça, eu trabalhava num hospital, e o filho de uma colega, ele se suicidou. E ele era uma criança, sabe? Por volta de 10, 11 anos. E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque é uma criança, né? E posteriormente também uma moça que eu conhecia, que eu tinha amizade com ela, sim, sempre muito calma também, e ela acabou que cometeu suicídio. Então é aquela interrogação que fica, né?
que aconteceu? E olha só que coisa, ela era secretária de um psiquiatra. Então, assim, estava tão próximo de ter uma ajuda e talvez, né, não tenha pedido, não sei. E eu, assim, isso me preocupa muito, porque às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda e quem está perto não sabe detectar os sinais, né? Então, eu acho que é bem importante a gente ficar bem esclarecido quanto a isso, né? Para poder ajudar as pessoas. E isso daí também eu estou fazendo um curso de psicanálise de desenho infantil, porque no desenho a criança, o que ela não fala, ela desenha, né? Então, muitas vezes a gente pode estar ajudando sem que a criança fale para a gente diretamente também, né? E quando eu for hipnóloga, trabalhar com hipnoterapia, eu quero tentar ajudar, fazer o melhor que eu puder. É isso. Tenho certeza, Cristiane, que assim como Josué, assim como Wagner, Andréia e muitos, muitos, muitos terapeutas que vêm atuando nisso, você também vai poder contribuir mais. São inúmeras histórias aqui. Eu tenho algumas histórias também para compartilhar, assim como a Cris também tive colegas de infância, né? Quando estava de 8ª para primeiro colegial, foi o meu primeiro pessoa que eu tinha contato, que se suicidou, um colega de turma. Ele já era assim, um pouco mais velho que a turminha ali, de 14, 15 anos, e ele se suicidou. Né? Há alguns dias eu estava me recordando dessa história, e mais recentemente, já atuando, né? Eu também sou dentista, além de hipnoterapeuta. Uma das minhas pacientes, uma paciente muito antiga minha, eu a atendo há mais de 12 anos, e teve uma fase da vida dela bastante desafiante e que realmente, assim, ela sentou na minha cadeira, a gente conversou, e no fim, eu nem precisava vê-la nos próximos 30 dias, mas eu disse que ela tinha que voltar na semana seguinte para eu vê-la. E dali 2, 3 dias eu pedi de novo que eu tinha que ver, eu tinha que ajustar um negócio no dente dela. E depois ali de quase 2, 3 meses, assim como a cliente do Josué, a minha também engravidou. E um dia ela sentou comigo na cadeira, olhou para minha cara e ela falou assim: você sabia que aquele dia eu ia me matar, né? Eu falei: sabia. Eu tinha certeza que você ia sair daqui e atentar contra a sua vida. Então, de alguma forma, eu fiz ela estabelecer um compromisso comigo. Hoje a filhinha dela já está com 3 aninhos. É a coisa mais linda. Nosso apelido dentro do consultório é a Batatinha. Uma menina linda, 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 cheia de luz. E que trouxe ainda mais vida para essa menina, né, para essa minha paciente. E que hoje, tem 1 mês mais ou menos, ela começou a estudar PNL, está estudando coach, e também quer ajudar pessoas. Então, assim, fato para mim muito gratificante ver que depois de um tempo, né, em questão de uns 15 a 20 dias, ela esteve no meu consultório para atendimento, e ainda ela falou assim: eu vou fazer ainda um tratamento terapêutico com você, não aqui no consultório odontológico, lá com a hipnose, porque eu já entendi que tem questões aqui para resolver, e eu quero resolver isso para poder atender pessoas da melhor forma possível. E com essa fala, qual é a importância que eu quero trazer aqui? O olhar de nós seres humanos, não nós terapeutas. O ser humano que ouve uma pessoa falar coisas do tipo: eu não estou bem, eu não aguento mais isso aqui, chega dessa vida para mim, eu estou cansada disso tudo, ninguém me ama, eu não faço falta. Olha, fulano, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida do meu filho, você cuida do meu pai, você cuida da minha mãe. Essas são falas que muitas vezes contêm em si um pedido de ajuda. E para aquelas pessoas que, infelizmente,
não tem um olhar de falar assim, opa, peraí, o que será que está acontecendo? Começam aqueles julgamentos do tipo, isso daí é drama, é mimimi, só quer chamar atenção. Aguento mais, fala que vai se matar, vai nada. Isso daí é bobagem. E quantas pessoas não fica só na bobagem? Quantas e quantas pessoas, depois de muito pedir uma ajuda, e aqui é pedir uma ajuda velada, né? Muitas vezes não é assim, olha Cristiane, olha Josué, olha Andréa, olha Wagner, olha Marcinha, me ajuda. Muitas vezes não é assim o pedido de ajuda. Muitas vezes é um pedido de ajuda que está na entrelinha daquela fala da pessoa. Então, mais do que como terapeutas, como seres humanos. E é por isso que existe o Setembro Amarelo, e por isso que é importante que pelo menos um pouquinho, né, um mês dentro de 12 meses do ano, a gente possa falar sobre a prevenção do suicídio, né? Não é falta de Deus, não é falta do que fazer. Josué, tenho certeza que aquela sua cliente, que hoje, né, já é mamãe também, está grávida, eu tenho certeza que ela tinha inúmeras tarefas para fazer na casa dela. Ela tinha louça para lavar na pia, ela tinha roupa para lavar, ela tinha roupa para passar, ela tinha vassoura para varrer o chão. Eu tenho certeza que ela tinha talvez até um trabalho mesmo, um trabalho com outras pessoas, assim como o Wagner nos deu o depoimento aqui de um colega dele de serviço, que era uma pessoa super controlada, que entrava lá na penitenciária e fazia o que tinha que fazer, com autocontrole, pessoa que dominava situações dentro do trabalho e que, com um gatilho, né, a esposa que o deixou, simplesmente foi lá, sacou sua arma de serviço, uma arma que foi confiada a ele para proteger, né, pessoas, proteger a sua própria vida, e ele resolveu usar contra si mesmo. Então, mais do que julgar que isso é coisa de quem não tem o que fazer, essa pessoa aí só está com drama. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Muitas vezes é um olhar. Eu não sei acolher, eu ainda não sou terapeuta. Caí aqui nessa live por curiosidade, caí aqui nesse vídeo do YouTube, abri esse áudio aqui do Spotify de curiosidade. Quero saber o que é esse assunto aqui. Às vezes é só um olhar, às vezes ouvir a pessoa, deixa a pessoa falar. Se não souber o que falar, só ouve. Um olhar fala mais do que 1000 palavras. Às vezes, um abraço, às vezes um colo, é o que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa não precisa nem que alguém note para ela que ela precisa de um apoio terapêutico. Às vezes um olhar já ajuda. Não estou não dizendo que não precisa de ajuda terapêutica, precisa. Precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de um hipnoterapeuta, precisa de um acolhimento. Porém, num primeiro momento, ouvir. E é ouvir sem julgar. O que você acha sobre isso, Andréa? Na realidade, é o que você acabou de falar. Às vezes a pessoa não vem para você com aquele pedido de socorro. Dificilmente a pessoa que está nesse estado, ela vai pedir socorro. Porque, primeiro que ela já se julga, ela acaba se julgando. Então, para que vai pedir socorro? Ela já acaba dizendo, já está se julgando que ou ela está errada, ou que está tudo errado com ela, e que nada está certo. Então, quer dizer, socorro para quê? Eu vou acabar, eu me socorrendo, saindo dessa. Que às vezes é o que a pessoa pensa. Né? E daí você fala, deixa a pessoa falar. Às vezes ela precisa ser escutada, sem que você julgue ela, e sim deixar ela falar. Porque só em falar, às vezes a pessoa consegue
te dar a dica de que ela está sofrendo, né? E aí a pessoa do outro lado precisa entender também, porque é aquele tal negócio, muitos viram e falam, sai dessa cama, que olha esse sol maravilhoso que está lá fora, vai fazer alguma coisa, vagabundo, vagabunda, ou não sei o quê, entendeu? Então, isso não adianta. Isso não adianta. Isso é o menos possível que você possa falar, não vai ajudar em nada com isso. Ela vai acabar sofrendo mais. Então, eu acho que o que você falou está certíssimo. E também deixar a pessoa, que nem você falou, fala, deixa ela desabafar, porque às vezes ela está com algum problema que ela precisa desabafar. E se você julgar, ela não vai desabafar. Então, esquece que não vai acontecer. E também você pode perguntar, né? O que está acontecendo com você? Eu estou aqui. Se você me falar, eu vou poder te ajudar. Entendeu? É aquele tal negócio. Às vezes a gente, não oferecendo ajuda também, a pessoa não vai vir atrás. Não vai. Já conheci várias pessoas que já se foram, justamente, teve gente que já se jogou, teve gente que já se matou, e aí vai. Então, quer dizer, e na hora que a pessoa está com esse sofrimento, é incrível que, se você for perguntar para todas as pessoas que conheceu alguém que tentou suicídio ou se suicidou, tenha certeza, essa pessoa vai virar e vai falar: nossa, ela parecia tão bem. Nossa, ela parecia que não tinha nada. Por quê? Porque a pessoa tenta transparecer aquilo, para não transparecer aquilo que ela está sofrendo. Então, ela faz justamente o contrário. E é típico mesmo da pessoa não mostrar, mas se você entender a pessoa, ela pode chegar e falar para você, por exemplo, combinar alguma coisa que você vai falar: nossa, combinar isso agora? Tem alguma coisa errada aí. Porque são desses mínimos detalhes que você vai falar: nossa, tem alguma coisa errada. No dia seguinte, a pessoa tentou suicídio. Aí você vai falar: nossa senhora, por isso que ela estava com isso na cabeça, porque ela já estava maquinando alguma coisa, não é? Então, deixar a pessoa desabafar é bom, deixa ela chorar, ela precisa. E acolhe, não é? Se ela chorar, acolhe ela. Fala que você está do lado dela. Bom, isso daqui são dicas que a gente às vezes fala, não como só o terapeuta, mas você que está vivendo com alguém que possa também estar com problema, né? Ou estar com esses sintomas, né? De acabar, de querer comprometer a vida, né? E eu acho que é isso, né? E fazer e vamos lá fazer os exercícios, respira, fala para a pessoa, respira devagar, porque às vezes ela tem uma ansiedade muito grande quando ela fica nesse estado, né? Então, oferece ajuda e vamos. A gente tem alguns fatores de risco que são coisas de atenção, para que a gente note. Como assim, fatores de risco? Fatores que levam a uma predisposição da pessoa a atentar contra a sua própria vida. Então, por exemplo, vítimas de abuso sexual. Entenda que muitas vezes cometer o suicídio, e aqui eu uso a palavra atentar contra a própria vida, né? A frase atentar contra a própria vida,
porque a dor de carregar, né, a dor do abuso, às vezes ela busca resolver através do suicídio. Então, pessoas que sofreram abuso seja sexual, seja emocional, pessoas com doenças incapacitantes. Então, pessoas que já estão acamadas, pessoas que já não têm uma perspectiva na visão delas, não tem uma perspectiva de vida. Não quer não dizer que ela não tenha perspectiva de vida, mas na visão dela, no significado que ela vem dando para a vida dela, ela já não tem mais o que fazer, né? Então, pessoas com impulsividade e agressividade, elas também têm, né, um fator de risco aumentado para, né, o suicídio. Tentativas prévias, como foi o caso que o Josué trouxe aqui para a gente, né? A pessoa tentou por 4 vezes e, graças a Deus, não conseguiu. Algumas pessoas que passam por questões emocionais, como depressão, né? Muito forte, depressão, e ansiedade, uma ansiedade muito grande, elas também incorrem no aumento do fator de risco, além de casos de suicídios na família também podem acontecer, de isso já ser gatilhos, né? Ah, esse fez, eu também vou fazer, por qualquer razão que seja. Então, ao terapeuta, cabe olhar para esses fatores de risco e trabalhá-los nesse cliente, porque indiscutivelmente uma pessoa que passou por um abuso sexual, emocional, uma pessoa que está numa situação incapacitante de vida, né? E aqui eu trago um filme, para quem gosta de assistir filmes aí que tragam reflexões, né? Doenças incapacitantes e suicídio, tem um filme de romance que chama Como Eu Era Antes de Você, que ele fala justamente sobre isso, a pessoa que opta pelo suicídio assistido, né? A eutanásia assistida, porque ele era um rapaz tetraplégico, né? Não movimentava braços, não movimentava pernas. Então, são fatores de risco. E como que o terapeuta vai trabalhar isso? O que o terapeuta faz nesse caso? Só ouve a pessoa chorar e deixa chorar? Não, além de ouvir, de acolher, de entender, a Marcinha lindamente pontuou aqui no nosso chat, a escuta ativa, não é ouvir já querendo dar uma resposta para a pessoa, é escutar o que aquela pessoa está falando, perceber o que ela está falando. E aí trabalhar, claro, dentro das ressignificações. Sim, são muitas vezes casos de atendimento multidisciplinar. A hipnoterapia é maravilhosa, maravilhosa, incrível. Porém, algumas vezes a gente também precisa de um acolhimento psiquiátrico. Às vezes essa pessoa precisa, inclusive, de uma medicação psiquiátrica para que ajude a regular o humor dela, para que ajude a regular coisas que estão acontecendo ali com ela. Eu sou uma pessoa meio contrária à endemonização do remédio psiquiátrico, porque o remédio foi feito para ajudar em determinados casos, né? Então, eles não são demônios, eles não são coisas ruins. Tomei, gente, eu mesmo já tomei remédio psiquiátrico por um tempo, quando foi necessário, até que eu tivesse um acolhimento terapêutico suficiente para que eu deixasse de tomar remédios por um período. E tá tudo bem para você que está aí assistindo ou ouvindo o podcast e que toma remédio. Tá tudo bem. É um tratamento concomitante. Ele te ajuda também a regular coisas no seu corpo, até que você tenha um trabalho terapêutico suficiente para que você possa seguir agora sem o remédio, né?
Todo mundo tem que tomar remédio? Não, todo mundo é muita gente. Algumas pessoas vão precisar tomar remédio, e isso só um psiquiatra pode te prescrever. Então, não adianta não tomar o remedinho da tia, do avô, do papagaio, do primo, porque nem sempre o caso do vizinho, do tio, do primo é o mesmo caso que o seu. Então, busque uma ajuda especializada para o seu caso, né? E aí, como que o terapeuta pode agir? Né? Então, seriam assim, fatores protetivos. Trabalhar a autoestima da pessoa. Trabalhar o sentido existencial mesmo dela. Quem ela é? Qual é a diferença que ela faz no mundo? Às vezes eu já atendi pessoas que falam assim, mas se eu morrer, ninguém vai sentir falta. E aí você começa a mostrar coisinhas assim, ó, o André está até balançando a cabeça, gente, fazendo um não com a cabeça para você que está aí ouvindo o podcast e não está vendo a imagem. O André está balançando a cabeça. Gente, todo mundo tem uma missão aqui. Você pode achar que não, mas todo mundo tem uma missão aqui, e não estou não falando de religiosidade, eu estou falando aqui, todo mundo está aqui para fazer alguma coisa nessa vida. Então, às vezes, entender qual é o seu propósito, o que você gosta. Então, o terapeuta vai auxiliar essa pessoa nesse sentido, né? Vai trabalhar ali para que essa pessoa entenda quem é a sua rede de apoio. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Isso é importantíssimo. Para você que está ouvindo a gente, que não é terapeuta, veio aqui por causa do tema Setembro Amarelo, busque uma rede de apoio, amigos, famílias, pessoas que você pode verdadeiramente contar, né? Aquelas pessoas que você pode realmente ali falar abertamente, né? 1, 2, 3 pessoas, não sei. O terapeuta também vai trabalhar nessa união, de fazer esse laço, estreitar laços dessa pessoa, para que ela entenda que existem pessoas que ela se conecta no mundo. Um vizinho, um filho, um sobrinho, um amigo, um pai, uma mãe. Às vezes, ressignificar histórias desse cliente. Porque, muitas vezes, essa pessoa ela está dando um determinado significado. E, ao enxergar a vida de uma forma diferente, ela começa a dar novos significados. Ela começa a entender que aquela dor pode ser um impulso para ela seguir adiante. Como a história que o Josué trouxe aqui para a gente lindamente, que a pessoa foi lá e teve um filhinho, teve uma vida e agora pode, né, ver uma criança crescer. É exatamente isso. E aqui o André escreveu, né, entender as emoções do cliente. Sem julgamento, escutando, ouvindo, acolhendo e trabalhando aquilo. Sem apontar dedos, falar, isso é bobagem, faz isso não. Não, gente. Como que é? Como que a pessoa se sente? Né? Marcinha colocou aqui no nosso chat que com a síndrome de Burnout, né, o esgotamento ali de trabalho, né, aumentaram as crises de ansiedade e pânico na época das demissões voluntárias nos meados dos anos 90. E houve casos no Brasil, Marcinha? Bebê? No Brasil e no Banco do Brasil e em outras instituições. E com a pandemia, isso aumentou, né? Pelo estresse de cobrança, instabilidade, medo e tudo mais. Tudo isso são fatores de risco. A pandemia veio para ter um acréscimo do número de pessoas atentando contra si. A pressão externa foi tão grande que muitas pessoas escolheram esse caminho. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui, vocês sabem por que não se fala muito sobre o suicídio durante o ano? Por que fica meio reservadinho só um mesinho ali?
Você sabe, Josué, Cris, Andréa. Seria por conta do gatilho mesmo? Exatamente, Cris. Eu tinha ouvido falar, eu fui uma vez, há muito tempo atrás, também numa palestra, e um parapsicólogo, ele falou do efeito cascata que tem, né? Que normalmente não acontece um, né? Normalmente, quando acontece um, 2, 3 seguidos, né? E ele, assim, ele explicou, não sei se procede. É exatamente isso. Marcinha também escreveu aqui no chat, né, para não dar ideia para as pessoas. E é justamente isso. Para não dar ideia para as pessoas, para não gerar um gatilho para as pessoas começarem a cometer suicídio. Porque pensa assim, vem aqui comigo nessa ideia. Muitas pessoas ficam lá naquele campo da ideia, aquela coisa longínqua, e de repente começa a ouvir falar sobre suicídio. Televisão, Instagram, Facebook, sempre tem alguém lá fazendo postagens sobre o Setembro Amarelo. O que gera nessa pessoa? Peraí, eu já estava com vontade de fazer isso, e agora, de repente, aqui pintou a ideia, e muita gente, infelizmente, usa o gatilho de falar-se sobre o suicídio. Talvez vocês saibam, talvez não, mas tem estudos que mostram que no mundo todo, a cada, se eu não me engano, 4 minutos, uma pessoa se suicida. Então, enquanto a gente está aqui há 1 hora batendo papo, tem 40 minutos de live gravando, muitas pessoas já cometeram suicídio, só durante essa nossa live aqui. Então, imagina se o ano inteiro fica se falando, né? Então, por isso que Setembro Amarelo, que é aquela história que nós contamos no comecinho aqui, do Mike M., dia 8 de setembro, que é a data, né, que se comemora não, né, a data de atenção, né, uma data escolhida, assim como em outubro tem uma data escolhida para a prevenção do câncer de mama, novembro também do câncer do Novembro Azul. Existe uma data em que isso é mais divulgado. Então, a gente teve lá a data do Mike M., que foi quando surgiu, né, o movimento da fita amarela. Então, por isso que setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Isso não quer não dizer que só em setembro existe suicídio. Infelizmente, ao longo do ano todo, a gente tem muitos casos assim. Certo, Andréa? Muitos casos mesmo. O que não é só um mês, mas de fato, é que nem a Cristiane e a Marcinha falou, é para não dar ideia, né? Ou para você não forçar um gatilho, porque, de fato, a pessoa que tem a intenção e ela acaba escutando, muitas vezes, é aquele tal negócio, parece que fortifica a coragem dela, fortalece a coragem, porque o que mais precisa é coragem, né, Marcinha? Eu penso assim que as pessoas, quando elas estão realmente mergulhadas nos seus problemas, elas têm uma outra perspectiva em cima deles, né? Então, tudo pode ser distorcido, inclusive uma campanha que deveria ajudar, ela pode ser interpretada como a solução mais rápida, porque eu não consigo lidar com essa dor, né? E quem pensa em suicídio ou quem comete suicídio, na verdade, não está sabendo lidar mais com aquela dor. E ela é a mais variada possíveis. Pode ser a coisa mais simples, simples, porque nada é simples, na verdade, né? Simples para quem está escutando. Não necessariamente vocês vão achar, e isso é muito individual de cada um.
mas coisas que às vezes poderiam ser resolvidas em conversa, tipo conflito familiar ou de relação. Isso acontece muito, como aconteceu, acho que foi o caso do Wagner, né? Que o amigo dele chegou em casa, a esposa não estava e ele se matou, né? Isso é uma coisa que é mais comum do que a gente pensa, né? Eu sei de casos assim que aconteceu praticamente a mesma coisa e o cara foi, matou o filho e se matou os dois juntos, entendeu? Então, quer dizer, as relações familiares, elas, ao mesmo tempo que tu tem aquela pessoa à tua disposição para conversar, às vezes você já cria a barreira para que as coisas possam ser resolvidas ali mesmo, né? E é muito difícil você falar uma coisa íntima, inclusive para um amigo. Então, por isso, às vezes, a atenção no ouvir o outro, ela é meio restrita a uma coisa, a festa, a vizinha, a programação, coisa e tal, mas a tua intimidade mesmo, dependendo de como você seja, principalmente os homens, eu acho, não sei se eu estou errada nesse quesito. Homem tem mais dificuldade em compartilhar dores pessoais. Por quê? Porque ele é criado para lidar com as suas próprias emoções e não compartilhar. Ainda é esse tipo de criação, infelizmente. Está mudando? Tá. Mas vai precisar de algumas gerações para que isso se torne uma coisa mais aceitável para a figura masculina e feminina, inclusive, porque quem cria é a mulher, né? Então, enfim. Então, me perdi onde eu estava falando. Tem que ter muita geração para mudar o homem, viu? Muita. E, enfim, esses gatilhos fazem sentido e, ao mesmo tempo, a campanha, eu acho que deveria ser mais para falar mais sobre a conversa, essa intimidade que a gente precisa ter com o outro, dentro de casa, com as relações de amizade, de relacionamento, porque ali, só essas pessoas que têm como, não que outra não vá, mas tem mais facilidade de reconhecer algo diferente, entendeu? Eu estava lendo a matéria e, assim como os dados que a Gi falou sobre agressividade, isolamento social, coisas assim, às vezes, por exemplo, agora a gente está na pandemia, ok, mas às vezes aquilo vai além do normal. E aí você, por exemplo, no caso dos meus amigos que morreram, os 3 eram pessoas super alto astral, só que eu não estava convivendo naquele momento. Eu não sei te dizer se eles teriam dado dicas ou não, entendeu? Uma foi por tiro, o outro tomou cianureto, né? Um negócio, um ácido que toma, e outro se jogou no apartamento, todos jovens, não é nem assim da faixa que geralmente, é tudo uma faixa de 20 e poucos anos. Na época eu também tinha por aí, entendeu? Então, se for por idade, nem estava muito no padrão mais criança, adolescente, idoso, ou pessoas com comorbidades, assim, que nem a gente estava falando. Então, realmente, a que se matou por cianureto, ela deixou uma carta para todo mundo, deixou até uma para mim, que eu nem fui lá, nem fui ver. Mas eu fiquei pensando, por que ela escreveu para mim se a gente já estava um tempinho sem se falar? Era uma pessoa super alto astral. Eu nem lembro porque eu não fui, eu acho que eu fiquei com medo. Mas, enfim, tu fica pensando que as coisas estão acontecendo do teu lado, com um colega de trabalho, né? Para te ver como a gente limita as relações, são muito rasas, né? Então, eu fico imaginando o quanto deve ser difícil para a pessoa procurar um profissional e dizer, olha, eu quero deixar essa mochila para trás e andar com a roupa do corpo, entendeu? Porque os problemas deles são uma mochila de cimento, né? Que às vezes não é, mas sabe que tem o outro lado também, né, Marcinha? Que às vezes muitas pessoas não querem nem saber, não querem nem entender. Talvez liga
Resolve Liga, tudo sozinho. isso, liga aquela chavinha do F Aham. e manda ver, né? Então, às vezes nem adianta. Mas o Setembro Amarelo, eu acho que ele é mais mesmo uma campanha de alerta, né? Para poder as pessoas entenderem que isso acontece, existe e está aí. Então, é mais uma campanha de alerta, não para Eu acho que justamente... ela deveria ser mais em cima dessa da comunicação, para as pessoas poderem ter mais confiança de se comunicar. Não que não fosse dar a mensagem, porque, na verdade, né, a mensagem é como é que tu vai saber, por exemplo, um exemplo. A gente tem uma relação de trabalho, coisa e tal, mas eu não sei o que acontece na vida da Gi, na tua vida, coisa e tal. Mas eu poderia muito bem me abrir, como eu já me abri com a Gi, entendeu? Mas poderia não. E aí, para quem que eu iria falar? Entendeu? Quem é que dá esse acesso? Quem quer ouvir isso aí? Porque às vezes, quando você está entre amigos, você não quer ouvir nada, nem de trabalho tu conversa, né? Às vezes nem sobre trabalho a gente fala. E olha, a Cris está falando. Isso. Mas eu acho que eles pegam mais pesado na sensibilização nesse sentido, Cris, de falar do suicídio, quando eu acho que deveriam dar mais ênfase para a comunicação. Vocês não acham, não? Eu concordo. A parte comercial, acho que poderia pegar mais na questão da comunicação. Quando falou na divulgação, né, o porquê que não é divulgado, eu estava lembrando aqui, no momento crítico da pandemia, não foi divulgado, mas muitos profissionais da saúde se suicidaram. Muitos, né? Eu mesmo vi casos de colegas encontrar aí enfermeiros dentro do banheiro, entendeu? Então, se fosse divulgado, talvez o número poderia ser muito maior, porque estava todo mundo desesperado, os médicos não sabiam mais o que fazer. Era paciente chegando e não sabia mais fazer o quê, né? Então, era um desespero, então realmente poderia ter aumentado. A Gisele falou uma coisa bem interessante, que para quem está ouvindo, né, é bom saber que às vezes as pessoas pensam assim: eu não sou terapeuta, não sou médico, não sou psicólogo, eu vou ouvir para quê? Mas não precisa ser terapeuta, basta ter amor pelo próximo. Eu acho que quando a gente tem amor pelo próximo, né, a gente se permite ouvir, sentir o problema do próximo, a gente consegue ajudar mesmo sem ser terapeuta, né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam falar, outros precisam falar, né? Hoje, eu estou muito focado nos meus atendimentos em pacientes de dor crônica, né? Tratando de pacientes com fibromialgia. E é impressionante a necessidade dessas pessoas falarem. Às vezes, elas ficam falando. Aí, quando termina, faz assim, ó. Você vê aquele alívio. Você não fez nada, você só ouviu, né? Mas é ouvir e demonstrar que você está prestando atenção, que você está ali tentando ajudar, né? Está bem atento a tudo que está sendo dito. Isso, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Não precisa ser terapeuta, não precisa ser nenhum profissional da saúde. Basta ter um pouquinho de amor pelo próximo, basta querer ajudar, né? Então, acho que isso é muito importante. E, com certeza, se muitos começassem a praticar isso, olha, com certeza ajudaria muita gente. Porque tem pessoas que não têm condições de chegar até um terapeuta, né, de ter uma consulta com um psicólogo, e não tem com quem falar. E fica aí na sua solidão, no desespero, e acaba realmente cometendo suicídio. Porque vou falar com quem? Quem está próximo não quer me ouvir, né? Eu tenho certeza que vocês já escutaram isso de clientes, pacientes. Vou falar para quem? Ninguém quer me escutar. Eu falo, mas ninguém me escuta. Né? Então, é simples.
É só querer ouvir o próximo, né? Com amor, com carinho, né? Com essa vontade de ajudar, que vai contribuir muito, pode ter certeza disso. Mas às vezes a pessoa não quer falar também, José. É outro caso, tem outro caso também. E Mas aí, é interessante, André, que a gente observa que quando a pessoa chega ao ponto de começar a pensar no suicídio, ela já está muito abafada. Ela já está numa situação que está para explodir, entendeu? E às vezes, até sem querer, ela fala. Sem perceber que ela está pedindo socorro, ela fala. Basta, se alguém estiver ali querendo ajudar realmente, pessoas próximas, porque, gente, a gente observa. Né? Todos nós temos nossos amigos mais próximos, né? Às vezes até um colega de trabalho mesmo, que a gente está vendo ali todo dia. A gente nota quando a pessoa está com algum problema. É porque você vê que a pessoa muda alguma coisa, ela às vezes fecha, amarra a cara, né? Ou não cumprimenta, ou se gostava muito de conversar, já começa a ficar mais sério, mais quieto. Já é um sinal. Já é um sinal. Então, mesmo sem querer, ele já está dando um sinal de que está pedindo socorro, que ele não está aguentando mais, né? Então, é bem complicado. Mas basta a gente realmente se abrir para isso, né? Para querer ouvir um pouquinho. E, lamentavelmente, né? Antes da pandemia, o distanciamento era muito grande, ninguém estava nem aí para ninguém. Acho que a pandemia trouxe isso, trouxe um pouco desse contato, fez um prestar mais atenção no outro, né? Fez ter um pouco mais desse carinho, dessa sensibilidade. Acho que isso aumentou bastante, ajudou muito, né? Então, eu acho que, se for ver assim um lado bom da pandemia, eu vejo isso. Trouxe mais esse carinho de um pelo outro, essa atenção, nessa coisa de família, de você prestar mais atenção, às vezes até querer ouvir mais, né? E com isso, com certeza, a gente consegue aí contribuir, mesmo sem ser terapeuta. E a Cris colocou aqui no nosso chat uma coisa, Cris, linda para mim, tá? Que às vezes só de saber que alguém se interessa, se importa com aquela pessoa, talvez só isso já ajude a ver uma luz no fim do túnel. É exatamente isso. É exatamente isso. Às vezes só alguém para ouvir, mesmo que essa pessoa que está ouvindo, depois fala assim, mas ela falou, não sei nem como é que eu ajudei, não sei nem como é que eu posso te ajudar. Só ouvir. essa é a melhor ajuda. Essa é a melhor ajuda. Olha só, você falou agora, Zé, eu lembrei de um caso, semana passada. Eu tenho uma conhecida minha que ela está com câncer. E ela mora numa outra cidade, mas a gente está sempre se falando. E ela tem um problema muito sério, ela só tem uma filha, mas as duas são inimigas, não se bate de jeito nenhum, né? Então, ela está se tratando no hospital de base aqui em Brasília, e a oncologia tem os psicólogos. E ela foi encaminhada, ela estava internada, e uma psicóloga se apresentou para ela. Olha, eu faço parte da seção da oncologia, eu vou te ajudar. E começou a conversar, eu gostaria que você me falasse sobre a sua situação. No primeiro dia que ela se apresentou, essa paciente começou a falar da filha. A psicóloga ficou quieta, não falou nada. Na segunda sessão, a mesma coisa. Sendo que essa sessão estava sendo dentro da enfermaria com outros pacientes, né? Ela encostou na cama dela ali, começou a conversar, todo mundo escutando. Na segunda sessão, a mesma coisa. Quando chegou na terceira sessão, quando ela começou a falar, a psicóloga falou assim para ela, olha, está muito difícil tratar de você. Porque você só sabe falar da sua filha. Eu quero saber do câncer. Eu quero saber do que o câncer está fazendo com você. Isso eu quero saber. Ela falou que ela ficou tão envergonhada porque todo mundo olhou para ela. Aí, ela falando para mim, depois ela falou assim, Josué, o câncer é o mínimo, é o que menos me importa. O que está me matando é a falta de amor da minha filha. O que está me matando é eu estar aqui no hospital sozinha e não ter minha filha do meu lado para me ajudar. Poxa, gente. E a psicóloga não conseguiu ouvir isso, ouvir esse pedido de socorro?
Então, olha aí o que a gente está falando aqui. É ouvir. Não é a gente querer, eu quero ouvir isso. Não, a gente tem que ouvir o que a pessoa tem para falar, o que ela está gritando. E ela está gritando o tempo todo. Aí foi quando eu falei para ela, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Vamos começar a fazer umas sessões, eu vou te ajudar. E ela aceitou, e a gente está começando a fazer. Já fiz a primeira sessão com ela. Então, e estamos trabalhando isso, a questão da filha, que é o que está matando ela. Ela falou assim, olha, não estou nem aí para o câncer. Eu tinha um cabelo lindo, o cabelo caiu. Eu estou com 55 anos de idade, desfrutei desse cabelo lindo, agora estou careca, estou curtindo a cabeça aqui carequinha, entendeu? Não estou nem aí no meu cabelo. Então, olha só, o que está matando essa senhora? O que está matando ela é a filha. É a falta de amor, é a falta de carinho, né? É a falta da união da família. Mas a psicóloga não quis escutar isso, né? Quis escutar só sobre o câncer. Então, olha só com esse fato de você ouvir, como isso é importante. Exatamente. Por isso que a Marcinha lindamente falou aqui para a gente, né? O quanto seria importante. Exato, Marcinha. A comunicação, aliás, a falta de comunicação, né? Afastou essa mãe e filha. E quantas pessoas acabam também ficando afastadas por causa dessa falta de comunicação. Às vezes, uma falta real, às vezes uma pessoa que realmente não tem conexão com outras pessoas, por quaisquer razões que sejam, e às vezes porque aquela pessoa decidiu lidar sozinha, né? Tenho amigas queridas, próximas a mim, que alguns dias atrás eu puxei mesmo a orelha, assim, mandei mensagem no grupo, falei assim, cara, se a gente como amiga não puder se ouvir, então como é que funciona isso aqui? Se tem um problema, vem cá, fala. Se a gente não pode, né? Uma amiga minha que mora no Rio de Janeiro, falei, se eu não puder ir até aí, né? Não dá, eu falei assim, mas pelo menos eu te ouço. Né? A gente está aqui em São Paulo, a gente te ouve com muito carinho, né? Então é isso, Marcinha, a comunicação muitas vezes pode afastar, como também, e aqui, né, muito bom saber que também é a comunicação que pode ajudar, ela pode contribuir, ela pode fazer aquela vida valer a pena, porque foi justamente uma comunicação, um cartãozinho com um fitilho amarelo, que começou todo esse movimento. Um cartãozinho com a frase, peça ajuda se precisar. Uma comunicação reta e objetiva, que salva, não vou dizer salvou, salva milhares de vidas todos os dias. Então, nós como terapeutas, que a gente tem aqui o compromisso de estender a mão, de ouvir, porque assim como em qualquer profissão, do carpinteiro, passando pelo terapeuta, médico, advogado, o engenheiro, qualquer profissão, vai ter aquela pessoa que está naquela profissão por amor, por carinho, porque ela escolheu, porque ela ama o que ela faz, e tem aquela pessoa que está ali vendo só uma oportunidade de estar ali, o pai quis, o tio quis, a mãe quis, enfim, e não está fazendo aquilo com todo o amor, com toda aquela vontade que ela poderia estar fazendo. Existem qualquer profissão, os bons e os maus profissionais, a gente sabe disso. Então, que nós possamos ser parte dos bons profissionais, que a gente possa levar aquilo que a gente tem, e por isso que o Lu vem aqui, bate nessa tecla. Semana passada a gente teve a Andréia aqui batendo nessa tecla, e eu vou bater também nessa tecla, que o terapeuta também faça terapia, para que a gente possa dar o melhor que temos para nós, para o outro. A gente só dá aquilo que a gente tem. E se o terapeuta não tem autocuidado, ele não
está bem, ele também não tem como dar coisas boas para quem o procura. Então, que nós façamos parte dos bons profissionais que sabem ouvir, que sabem acolher, que sabem deixar a pessoa chorar quando ela precisar chorar, para que a gente a ouça rir na hora que ela quiser rir. E com isso, Andréia, vamos encerrando aqui nossa live. Eu deixo para você fazer a nossa finalização. Ok, então, pessoal, eu acho que foi interessante. É um mês mesmo para a gente estar aí prestando atenção, principalmente tendo o cuidado, né, que nem o nosso colega aí falou, Josué. Eu acho que o amor, né, ele ajuda em muitas coisas, que às vezes é você fazer a coisa com amor e ter o amor para poder passar para frente também, tá? Então, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma resenha e espero que vocês tenham gostado. A gente agradece a todos aqui presentes, e a você que está aí no Spotify, e a você nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal! E aí, pessoal?